Não se pode negar que as emoções e sentimentos nos afetam tanto mentalmente como fisicamente. Mas como identificar essas memórias emocionais de dores pelo nosso corpo físico? É possível? Assiste esse vídeo até o final, segue o canal, se inscreva lá e compartilha com quem você acha que faz sentido. A liberação somatoemocional é um processo terapêutico que ajuda a libertar a mente e o corpo de traumas passados e associados a reações de hiperestresse ou realmente estresses prolongados, vindos de cargas resultantes de danos físicos, emocionais e que o seu corpo não foi capaz de eliminar sozinho. Memórias desses tecidos, memórias celulares dentro do corpo já é um fato comprovado, sendo os órgãos, locais e tecidos que alojam essas emoções durante o tempo e que a gente não, pelo consciente, não é capaz de acessar. E às vezes num toque terapêutico e num toque mais relacionados à sua história, a gente consegue associar melhor. Doutora Andréia, mas eu não gostaria de ficar falando sobre a minha vida. Às vezes, numa sessão, muitas vezes as pessoas, a gente vai avaliar uma víscera, um órgão, assim como o estômago e o intestino, e a pessoa já tem a liberação somatoemocional sem perceber. Doutora, e como seria esse toque, né? Como seria suave, nada forte, e que a pessoa já tem um acesso de riso ou um acesso de choro e uma liberação realmente de emoção naquele momento. Pode ser desde uma tremedeira a um acesso de fala contínua. Então fica até o final do vídeo que eu vou contar alguns casos que eu já atendi aqui na clínica que vocês podem elucidar melhor a imaginação de vocês em relação a isso. As disfunções vindas desses traumas podem diminuir a circulação sanguínea, o corpo realmente ter problemas em regenerar e remodelar os tecidos, né? Uma dificuldade mesmo de cicatrização. Porque em vez do corpo tratar de uma dor que aconteceu por conta de um acidente, de um entorse de tornozelo, por exemplo, o corpo está já sendo gasto a energia desse organismo nessas cargas resultantes, que são realmente cistos energéticos que o corpo, como se fosse capsulado ali naquele momento, né? Um estresse aumentado naquele órgão ou tecido, e que o corpo realmente está gastando energia levando esses substratos, essas substâncias regenerativas para essa região. E isso não é de um ano para cá. Às vezes tem pessoas que vêm aqui na clínica de muitos anos, às vezes 20 anos, por exemplo, de uma dor lombar, né? Que eu não sei o que eu tenho, não sei quando eu preciso fazer essa liberação somatoemocional, mas eu tenho uma dor lombar, eu tenho uma dor na minha cervical, eu sofro com o meu intestino há muitos anos. E numa dessas, vamos fazer a primeira sessão, às vezes na avaliação a gente já vai tratar alguma coisa, coloca a mão naquele estômago, coloca a mão naquele intestino e a pessoa já tem essa liberação. Então, em muitas vezes, esse próprio mecanismo independente de defesa do organismo, ele já é o próprio problema, né? Ele já está gastando energia do corpo, ele já está exigindo uma carga a mais desse corpo. Então, o quanto a gente conseguir saber e examinar melhor o nosso paciente em relação a chegar nesse ponto, a gente vai ajudar, assim, quase que 100% a eliminar esses traumas em que hoje em dia, né, são resultantes das nossas vivências, da nossa história, claro, mas que hoje em dia não faz mais sentido estar com eles. Então, de fato, é bem interessante essa técnica e eu convido vocês a conhecerem melhor. Até numa postura, a pessoa estava de repente muito fechado, olhando para baixo lá no seu escritório, quando um chefe de repente humilhou ou falou mais alto, ou alguns colegas, né, brincaram. Então teve essa reação de hiperestresse da pessoa, né, de um momento prolongado, de várias situações de repente de humilhação, e ela estava nesse fechamento. Às vezes até naquela postura a pessoa tem a eliminação daquele estresse, daquela tensão naquele órgão ou tecido relacionado, porque no momento que desencadeou o hiperestresse, ela estava numa postura de fechamento, né? Um momento que desencadeou
aquele excesso de carga no seu corpo, é o momento que ela estava numa postura de fechamento. Então, a liberação somatoemocional é sim um método de excelência, em que a gente consegue eliminar todas essas memórias celulares do tecido, dos órgãos, em que não nos faz mais sentido. E é um método que eu gosto muito, porque às vezes a pessoa não quer acessar pelo bioalinhamento. Vocês que me acompanham há muito tempo aqui no YouTube sabem que meus vídeos são muitas vezes sobre o bioalinhamento, que é a técnica biopsicossocial que eu acesso a causa do problema a partir da história da pessoa. E justamente se eu não consigo acessar a causa pela história, porque a pessoa de repente não quis abrir muito, não quis se aprofundar nesse autoconhecimento, às vezes a gente vai deitar a pessoa na maca para fazer a sessão de terapia manual e colocando a mão nesses órgãos, nesses tecidos, ela começa a ter a liberação e que exige da gente, terapeuta, uma sensibilidade nas mãos, uma sensibilidade humana mesmo de esperar essa liberação acontecer, terminar, para que a gente realmente converse sobre o assunto e dê estratégias para que a pessoa também consiga virar a página dessa história que ficou parada lá no seu passado. Alguns exemplos que eu gosto muito de dar nesses vídeos é que por exemplo, pacientes meus que vieram por conta de uma dor no joelho, uma cirurgia de joelho, que já faz tanto tempo essa cirurgia e ainda fico com esse resquício no joelho. E às vezes eu vou tocar no estômago da pessoa, ela tem a liberação desse trauma que ajudou a vir também essa dor no joelho, né? Aconteceu ao mesmo tempo, porque a gente sabe que no nosso corpo não tem fatos isolados. Que se a gente teve realmente um momento impactante, inesperado, vivido com esse sentimento de solidão, que só a gente sabe como foi passado, não ataca só uma articulação, um músculo ou um ligamento, mas também ao mesmo tempo o cérebro, né? Então a psique percebe o cérebro ao mesmo tempo do tecido é impactado. Então, um estômago, a pessoa ri sem parar, né? Tem um acesso de risada e a gente precisa realmente esperar isso passar para que a gente converse mais sobre o assunto. Ou uma dor no corpo inteiro, ou na coluna, e você vai tocar no intestino da pessoa, percebe uma certa rigidez naquele tecido, permanece liberando o intestino dessa pessoa, nesse caso, né? Que foi uma paciente minha. E ela começou a ter assim uma tremedeira muito grande, né? Uma liberação do seu sistema nervoso em que ela está eliminando aquilo que já faz muitos anos que ela vem engolindo, vem trazendo para a vida dela situações de grande estresse. Ou mesmo quando for colocado numa postura de RPG sentada, né? Numa dessas sessões, e de repente a gente passou assim 3 sessões fazendo alguma coisa para o ombro do paciente. No momento que eu vou colocar numa postura ereta, ele tem essa liberação de um aumento de angústia, de agonia, ativou mesmo esses sistemas de alarme dele, em que aumenta o suor, aumenta o calor, né? E ele fica realmente angustiado. A gente precisa também deixar ele parar, respirar e a gente não perder o foco da sessão. Ou mesmo que no momento de uma liberação de estômago, elas vão parar, uma liberação craniana ou cervical, ela não vai parar de falar ou vai chorar desesperadamente, ela mesma se assusta com a reação dela. E a gente está aqui para isso, para dar essa calma, essa leveza para a vida dela e ajudar realmente com inúmeras ferramentas que eu tenho ao longo desses 15 anos, ajudar ela a virar a página dessa história e que seja uma vida de integralidade desse passado, né? Que não tenha sido em vão, mas que seja para melhorar, para dar mais experiência e maturidade para que ela continue uma vida muito mais leve, sem dor, sem incômodo, né? E tirar todas essas emoções retidas. E como ser paciente da doutora Andreia? Aqui embaixo vai ter o link do Doctoralha, que é um link de agendamento eletrônico, que você pode falar comigo tanto pelo contato do WhatsApp, como já marcar de uma maneira online. Eu fico com muito prazer de receber vocês, de também acessar aqui embaixo as dúvidas, comentários, se quiserem falar mais alguma coisa, perguntar.
estou à disposição. E convido você a assistir os vídeos sobre bioalinhamento, os vídeos sobre a origem primária dos seus sintomas, da sua doença, e quero ajudar você a se livrar dessas emoções que causam tantas doenças, né? E que às vezes está aí há tantos anos e você ainda não conseguiu acessar. Então segue o meu canal, se inscreve, ativa o sininho para notificação, compartilha com quem vocês acham que faz sentido e dá um like aqui nesse vídeo para que a gente sempre esteja aqui trazendo novidades para vocês sobre bem-estar e saúde.